O fantástico testemunho de Kenzo e Robert Atsushi. 14. Relato de um jovem que na cidade de Borlange, na Suécia, que supostamente no ano 2017 fez campanhas nas redes sociais e postou vários vídeos atacando o testemunho e as experiências de Kenzo Atsushi. Estava orando e o Espírito Santo me revelou que um rapaz estava escandalizando o meu ministério. Ele começou a fazer campanhas nas redes sociais, me chamando de falso profeta. Ele fez vários vídeos atacando os meus testemunhos e as minhas experiências. Esse rapaz não sabe o que estava falando. Eu entrei em contacto com ele e disse para não atacar o meu ministério. Eu disse: para, se duvidas das minhas experiências, peça para Deus te conceder uma experiência também. Ele irá te revelar se eu sou mentiroso. Esse rapaz continuou pregando contra a sã doutrina. Dizia que as minhas doutrinas são religiosas e preceitos humanos. Ele questionava que a salvação é pela graça, não por esforço. Ele dizia em seus vídeos que eu sou extremista. Esse rapaz conquistou um monte de seguidores virtuais. Ele estava ficando famoso por ser um crítico. Esse rapaz não parou de me perseguir, apesar de eu ter pedido para ele. Meses depois, esse rapaz faleceu e foi atropelado por um carro. Ao saber de seu falecimento, fiquei muito triste. O Senhor me mostrou em uma visão um demónio vindo buscar a sua alma. Esse demónio arrastava a alma daquele jovem com violência para um buraco negro e descia para as regiões baixas da terra, que é o inferno. Antes desse jovem morrer, ele estava agonizando no chão pela batida do carro. Ele viu os demónios vindo buscar a sua alma. Ele disse misericórdia e gritou o nome de Deus para não deixar ele morrer. Mas era tarde demais. O seu corpo entrou em óbito. Ele teve chance para se arrepender. Esse jovem fazia faculdade de teologia, era académico, mas não congregava em nenhuma igreja. Eu orei a Deus e disse: porque o destino desse rapaz foi tão cruel? O Senhor me revelou dizendo: meu servo, ele não atacou a ti, mas a minha palavra. Ele escandalizou a minha doutrina, desviando muitos da verdade. Ele pregou contra a minha palavra. Eu te uso para revelar os mistérios. Isso não vem de ti, provém de mim. E outro relato idêntico surge logo a seguir. Outro rapaz começou a me perseguir. Ele era cristão da igreja Renovo de Davi. Me chamava de feiticeiro. Dizia que os sinais que aconteciam no meu ministério eram obra dos demónios. Em uma visão havia uma legião dos demónios possuindo o seu corpo para me perseguir. Vi uma sombra negra entrando em sua casa. Semana depois, esse rapaz teve uma parada respiratória. Eu já sabia que alguma coisa iria acontecer se ele não parasse de perseguir as revelações que Deus me mostrou. Orei para Deus ter misericórdia. O Senhor me revelou dizendo: não ore por ele. Eu sei o que deve ser feito. Eu determino quem vive ou morre. Os pecados desse rapaz já chegou até mim. Entrarei com a minha justiça a todos os que conhecem a minha palavra e perseguem os meus vasos de honra. Sétima experiência de Kenzo Atsushi, parte 1. Tudo isto, os irmãos mesmos podem verificar que é uma mentira descarada. Pois quando pesquisamos acerca de campanhas feitas nas redes sociais, como sejam o Facebook ou o WhatsApp, nada encontraremos sobre esse jovem que depois veio supostamente a falecer. E também não existem nenhum vídeos feitos e postados na internet entre 2016 e 2017 feitos por um jovem falando mal dos testemunhos do suposto pastor Kenzo Atsushi. E note que a primeira postagem pública do testemunho do pastor Kenzo só foi feita no ano 2016. E reparem que diz no testemunho do pastor Kenzo que esse jovem virou famoso por atacar a pessoa e o ministério de Kenzo Atsushi, mas na realidade isso é totalmente falso e mentira, pois esse jovem famoso e conhecido por se opor ao pastor Kenzo nunca existiu. Deus manda Kenzo fazer uma aliança com ele, como supostamente fez o apóstolo Paulo? Faça uma aliança comigo, hoje, como o apóstolo Paulo fez. Primeiro arrebatamento de Kenzo Atsushi. Onde é que no Novo Testamento vemos Paulo fazendo uma aliança com Deus? Deus não é mentiroso
e não iria dizer a nenhum dos seus servos para fazer uma aliança idêntica àquela que Paulo fez com ele, quando na Sagrada Escritura tal aliança nunca ocorreu. E por isso, somente quem não conhece muito bem a sua Bíblia poderia inventar tal petição divina. Provérbios capítulo 30, versículo 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 16. Diz que Jesus ainda não voltou para buscar a sua noiva, a igreja, porque poucos estão preparados. O noivo não buscou a noiva ainda, porque são poucas as que estão preparadas. Ele quer mais colheitas de almas. É preciso que os altares serem restaurados, serem levantadas essas ruínas para que o número de noivas aumentem. Primeiro arrebatamento de Kenzo Atsushi. Mas a verdade é que o noivo ainda não buscou a sua noiva, não é porque poucos estão preparados, pois são muitos os chamados e poucos os escolhidos, conforme Mateus 7, versículo 13 e 14, capítulo 20, versículo 16 e capítulo 22, versículo 14. B. Além disso, os dias que antecedem a vinda de Jesus para arrebatar os seus escolhidos são dias de apostasia, aumento da iniquidade nas igrejas e esfriamento do amor cristão, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 3 e Mateus 24, 12. E não dias de avivamento e de santificação dos crentes na terra. C. Jesus não voltou ainda, porque a sua vinda para arrebatar os seus escolhidos vem precedida de sinais. Sinais esses que ainda não foram cumpridos, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 4 e Mateus capítulo 24, do 1 ao 31. D. Os próprios testemunhos dos Atsushis, mais adiante, contrariam esta suposta revelação que Deus falou para Kenzo Atsushi na sua primeira experiência, nos informando que a Igreja ainda verá o Anticristo e a perseguição, pois há sinais que têm que se cumprir. O Senhor me mostrou em uma visão demónios entronizados nas mentes e nos corações dos governadores. Seus corações estavam dominados para colocar leis de perseguição aos cristãos. Suas mentes malignas estavam controladas para a entrega o mundo nas mãos do futuro anticristo. 9º arrebatamento de Kenzo Atsushi. 17. Kenzo faz uma aliança com Cristo igual àquela que Jesus fez na cruz para nos salvar? Primeiro arrebatamento de Kenzo Atsushi. Hoje faço uma aliança contigo, igual àquela que tu fizeste na cruz. Primeiro arrebatamento de Kenzo Atsushi. Nunca pensei ouvir tamanha heresia nesses testemunhos. Pois é impossível que alguém possa fazer uma aliança igual àquela que Jesus fez por nós na cruz. E porquê? Porque só Jesus é perfeito. E somente Ele esteve aqui na terra sem nunca ter pecado. E Ele morreu na cruz para salvar todos nós que somos imperfeitos e que estávamos cheios de pecados. Não pode o homem imperfeito e pecador, como este suposto Kenzo Atsushi, morrer na cruz por ninguém, nem por ele mesmo, e muito menos por qualquer outro pecador. Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. A aliança de Jesus Cristo foi feita entre Ele, o justo e santo, e nós que somos pecadores. Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E que aliança igual foi esta que Kenzo Atsushi, o injusto e pecador, fez com Jesus, o Deus perfeito e homem sem pecado? Isto é, sem sombra de dúvida, uma blasfémia contra Cristo, uma doutrina de demónios e uma heresia de perdição. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. E também
Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de há largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 18. O Espírito Santo manda Kenzo Atsushi fazer uma oração pelos mortos. Ore por todas essas pessoas que estão aprisionadas no mundo sombrio, muitas que estão aí, já morreram. Quarto arrebatamento de Kenzo Atsushi. Refutação. A própria Bíblia isto irá refutar. Isaías capítulo 8, versículo 19 ao 22. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, porque não há luz neles, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome, e enfurecendo-se, então maldicerão o seu rei, e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Salmo 146, 3 e 4. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai do espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia parecem os seus pensamentos. Marcos capítulo 12, 26 e 27. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Kenzo ora a Deus para que este encha os corações dos cristãos com larvas ardentes. Inunda os seus interiores com as suas larvas ardentes. Sétima experiência de Kenzo Atsushi, parte 3. Ora, sabemos que larva é verme, e os vermes existem no inferno. Marcos capítulo 9, 43 e 44. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho, o seu verme, não morre, e o seu fogo nunca se apaga. Mas ainda que isto fosse um erro de escrita da língua portuguesa ou de digitação, e no lugar de Kenzo estar a pedir para Deus encher os corações dos crentes com larvas ardentes, quisesse dizer lavas ardentes, tal oração também não faria sentido algum, pois a lava, quando flui de um vulcão, destrói tudo à sua passagem. E quem veio para destruir foi o próprio Satanás, conforme João 10:10 que diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. 20. Kenzo Atsushi é transfigurado. Toda a vez que o pastor orava e saía do quarto, algo diferente acontecia. O seu rosto resplandecia igual a um espelho que reflete o sol. A sua face transfigurava e luzes saía do seu corpo. Oitava experiência de Kenzo Atsushi, parte 1. Ora, na Bíblia somente duas pessoas se transfiguraram e brilharam como o sol. Moisés, em primeiro lugar, que era um tipo de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 e 8, que diz: e se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ou seja, passageira, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E também temos o próprio Jesus Cristo em segundo lugar. Mateus capítulo 17, 1 e 2.
6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mas, pelos vistos, achámos uma terceira pessoa que foi transfigurada. Que estranho evangelho este, o dos Atsushis. Kenzo deixa o demónio preso em sua casa, enquanto vai visitar a casa de outro pastor e chamá-lo só para ele ver o demónio que ficou preso em sua casa. Voltei para casa e tive uma visão. Vi um demónio vindo em direção à casa do pastor Alejandro para matar o seu filho. Aquele demónio estava com uma corda negra na mão. Eu fiz uma oração e disse para o Senhor mandar o anjo auxiliar trazer esse demónio até a minha casa. Vi quando o meu anjo auxiliar partiu, igual a um relâmpago, e trouxe aquele demónio até mim. Eu disse, em nome de Jesus, você está aprisionado aqui. Não vai ceifar a vida daquele jovem. Aquele demónio furioso dizia, eu vou matar ele. Não vive a palavra do seu Deus. É rebelde, me solta. O demónio estava paralisado, com correntes de fogo, e não conseguia se mover. Eu me lembrei da profecia do pastor Ramon, que disse que Deus aumentaria a minha autoridade no mundo espiritual. Estava-se cumprindo naquele momento. Eu vi a corda negra na mão daquele demónio. Eu disse, para que me serve essa corda? Me diga, eu não posso lhe tocar por você ser um espírito, mas o anjo auxiliar que está ao meu lado pode lhe tocar. O demónio continuou calado. Eu disse para o anjo auxiliar ficar vigiando o demónio. E fui na casa do pastor Alejandro para ver o que está acontecendo. Através do endereço que ele me passou da sua casa. Ao chegar lá, bati na porta e a esposa do pastor abriu. O pastor Alejandro estava muito triste. Ele me disse que o seu filho havia bebido bebidas alcoólicas pela primeira vez e estava no hospital internado. Eu chamei o pastor para ir em casa e disse que o anjo auxiliar lá está vigiando o demónio que está acorrentado. O pastor respondeu, você é louco? O meu filho está à beira da morte e fica-me dizendo essas coisas. Quando chegamos em casa, eu orei a Deus, pedindo para ele abrir os olhos do pastor naquele momento. O pastor Alejandro começou a ficar estranho e apontou o dedo para o demónio dizendo, estou vendo. Eu disse, não fique com medo, ele está imobilizado, não pode fazer-lhe mal. Eu disse para o demónio, agora você vai falar o seu plano de matar aquele jovem. Veja o relato do pastor Alejandro. Eu sou o pastor Alejandro, o que eu vou dizer pode parecer loucura, mas eu vi com os meus olhos. Eu vi o demónio asqueroso, ele estava imóvel dentro da casa do missionário. Estava preso e ninguém conseguia tocar por ser um espírito. Oitava experiência de Kenzo Atsushi, parte 3. Refutação. Refutação. Kenzo deu ordem ao anjo para ficar vigiando o demónio e este obedeceu? Isto é claramente contraditado pela palavra de Deus que nos diz que somente Deus dá ordem aos seus anjos, conforme Salmo 103, versículo 20 e 21 e o Salmo 91, 11. Segundo, deixou o anjo preso em sua casa e foi na casa de outro pastor para que este fosse ir ver o demónio que estava acorrentado em sua casa. Isto é mais uma história sem pés nem cabeça, pois nunca Jesus ou os apóstolos deixaram os demónios amarrados numa casa ou num lugar para depois se deslocarem à casa de outras pessoas e os ir chamar para ir ver o demónio. Já pensaram no ridículo da coisa? Por exemplo, eu no lugar de expulsar o demónio como manda a palavra de Deus e o próprio Jesus Cristo em Marcos 16, do 15 ao 18, deixaria ele amarrado em minha casa e sairia para fora de minha casa e iria fazer uma visita a outra casa e depois diria à pessoa visitada, olha,
Anda comigo ver o demónio que eu deixei amarrado lá em minha casa. Só uma pessoa desequilibrada espiritual, ou que não tenha o menor conhecimento da palavra de Deus, iria crer numa parvoíce tão grande que até parece ser uma piada. 22. A escada é o caminho da salvação ou é Jesus o caminho da salvação? À noite, em casa, estava orando a Deus e tive uma visão de uma escada espiritual que descia do céu. Cada degrau dessa escada tinha pessoas subindo. 40 ainda não haviam subido os degraus. 30 pessoas estavam nos primeiros degraus. 20 pessoas estavam na metade desses degraus. Eu vi nessas escadas. Havia passado da metade dos degraus, se aproximando da entrada celestial. 10 pessoas estavam no mesmo degrau que eu estava. O Senhor me disse: os degraus é a posição de cada servo meu no mundo espiritual. Cada degrau que eles sobem, seus valores aumentam. Selos de autoridades são passados em suas mãos. Cada degrau que eles avançam recebem cargos celestiais e são promovidos no mundo espiritual. Dons e experiências os acompanham. O cargo do homem e a unção terrena não é válida para mim. O cristão pode ser um bispo de igreja e o seu cargo no mundo espiritual ser pequeno. E um cristão que não tem cargo na igreja pode ter cargo grande no mundo espiritual e ser temido pelas legiões diabólicas. O mundo espiritual é inverso ao mundo material. Os pequenos e humildes para os homens eu faço grande e grandes na terra. No mundo espiritual são pequenos. Aqueles que os homens não ungiram para a minha obra, eu irei ungir. Tenho mandado muitos pastores ungir os meus. Eles têm negado suas unções pela aparência financeira. Kenzo, quem levantou o seu ministério fui eu ou o homem. Olha para ti como eu uso o seu ministério. Se foste levantado pelos homens, não terias chegado onde chegou. Oitava experiência de Kenzo Atsushi, parte 3. Vou continuar a relatar o meu testemunho na África. Dobrei o meu joelho e fui orar. Deus me deu uma visão de uma grande escada que descia do céu à terra. Nessa escada eu vi muitos cristãos nos primeiros degraus e outros na metade. Eu estava nessa escada, já tinha subido mais da metade. Desde a última visão, eu subi 30 degraus até agora. O Senhor me revelou e disse: Kenzo, essa escada é a mesma que Jacó sonhou. A terra e o céu têm um ligamento por causa dos escolhidos. Jacó conseguiu subir esses degraus da perfeição. De um enganador ele virou um grande patriarca. Tu está mais da metade dessa escada. Tens subido muitos degraus espirituais. Tu tens passado por todos os tipos de provações. Foste testado de todas as maneiras e mesmo assim nunca parou de orar e viver uma vida santa. Nunca tem murmurado, mas tem compreendido tudo. Tu tens amado os irmãos de outras denominações em um tempo que Satanás tem colocado as igrejas em guerra. O meu povo vive-se acusando, uns atacando as denominações dos outros. Eles pensam que eu vou arrebatar placas de suas igrejas. Tudo isso tem contribuído para a divisão. Essas multidão de povos que tu viste nos primeiros degraus ainda não chegaram na metade da escada celestial. Isso significa que muitos não estão preparados para o arrebatamento. Essa escada espiritual dará acesso ao templo do meu Pai. Cada degrau que subiste, novos segredos é revelado da parte de Deus. O trono do meu Pai está acima do topo dessa escada. Cada degrau que subiste se aproxima da presença dele. Quanto mais perto da presença de Deus tu ficar, mais se tornará perfeito e preparado para tudo. Essa é a última experiência sua, meu servo. Daqui a poucas semanas enviarei o meu anjo para lhe arrebatar. Tu tens subido muitos degraus e se aproxima a cada dia da presença de Deus. A cortina do céu tem sido aberta a ti por estar em degraus espirituais muito altos. Depois desse arrebatamento, ainda nesse ano, lhe irei recolher. Tu estás preparado para partir para a minha glória. Essa missão será o seu último teste para que avance mais degraus espirituais. Quando Jesus terminou de me dizer estas palavras, a visão da escada desapareceu. Toda a minha humildade tem-me ajudado a subir esses degraus. É preciso esvaziar o seu ego de todo o seu eu. Eu tenho feito isso
nas grandes missões quando ganho muitas almas e tenho curas, milagres e libertação. Tudo isso eu me esvaziei para não receber o mérito. A maioria dos irmãos se exaltam por causa das operações de sinais e maravilhas. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Eu tenho-me humilhado muito para chegar onde estou. Aqueles que se exaltam não sobem de graus espirituais. A soberba tem impedido a muitos de subirem. E todos os que se exaltam serão humilhados em suas forças. O Espírito Santo tem-me revelado que a exaltação atrapalha o crescimento espiritual. Essa escada que eu vi é o caminho da salvação. Aquele que chegar no topo chegará até Deus e será levado dessa terra. Nona experiência de Kenzo Atsushi. Refutação. Primeiro, a salvação é pela graça e não por obras ou mérito humano. É certo que existem vários tipos de cristãos e em vários níveis de espiritualidade diferentes, ou diferentes unções divinas em suas vidas. Como também existem vários dons, porém todos nós somos membros de um só corpo e quando Jesus vier, todos os que fizerem parte desse corpo serão arrebatados. É também certo que aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Lucas capítulo 12, do 45 ao 47. Tem cristão que faz muitas obras para o seu Deus e será salvo se viver em santidade. E tem também cristão que apenas aceitou Jesus e não fez nada para Deus, tal como o ladrão na cruz, e será salvo também. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Segundo este relato, as pessoas teriam que subir degraus da escada até chegar ao topo e ser salvos. Ou seja, a salvação seria por obras humanas. Mas diz a palavra do Senhor o seguinte, em Tito capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Em Isaías capítulo 64, versículo 6, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Segundo, só Kenzo foi salvo? Aqui neste relato completamente fantasioso, vemos que Kenzo está no patamar elevado e no topo, ou no último degrau de uma escada imaginária que mais ninguém alcançou, ou poucos o alcançaram. E seria levado em breve, pois alcançou o topo da escada. Se isso fosse mesmo verdade, então somente Kenzo seria salvo se Jesus voltasse agora. Vejam como essa história é uma falácia. Terceiro, a escada é o caminho da salvação? O infame autor desta fábula de testemunhos disse que a escada que o suposto pastor Kenzo viu é o caminho da salvação. Mas a Bíblia, pelo contrário, nos diz que só Jesus é o caminho para a salvação. João 14,6 disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Atos 4,12 e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. 23. Kenzo Atsushi desce ao inferno para resgatar uma alma de uma pessoa que morreu em pecado. Leslie sofreu uma baixa que lhe custou a vida. O Espírito Santo me revela quem está preparado para ser salvo. Se por acaso morrer Leslie, não está preparado. Um demónio me viu andando pelo inferno e me pegou e me atirou em um buraco de fogo. Senti muita dor naquele lugar. No fundo do meu coração eu sabia que não estava preparado para morrer. Eu morri com muitos pecados na minha vida que eu deveria consertar. Eu devia ao banco, estava há alguns meses sem pagar. Eu peguei dinheiro emprestado com o meu vizinho e não paguei ele. Todos os meus pecados passaram como um filme na minha mente. Sentia dores na alma. Dores psicológica e espiritual. Um verdadeiro tormento. Vi o satanista Anton LaVey e muitos que o seguiam. Vi o satanista Aleister Crowley e outros que o admiravam, a sua seita. Vi o socialista Lenny no inferno. Ele também trabalhava para o satanista. Todos estes estavam no inferno até que vi pastor Kenzo e o anjo no inferno. Eles vieram-me resgatar. Deus poderia ressuscitar ele, mas mandou o anjo me levar até onde ele estava para resgatá-lo daquele lugar horrível. Nona experiência de Kenzo Atsushi, parte 3. Refutação. É antibíblico alguém ser arrebatado em espírito e levado por Deus para o inferno
para resgatar uma alma que está lá sofrendo pelos pecados que cometeu antes da sua morte. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. João viu as almas daqueles que morreram sem Cristo no inferno, mas nada pôde fazer quanto ao seu resgate. Apocalipse 20, 13 e 14. E deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O resgatador é Jesus e não o homem pecador. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há ninguém que escape da minha mão. Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Será que o Kenzo Atsushi tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno? Não, pois Kenzo não pode mandar ninguém para o inferno nem o retirar de lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Palavras de Jesus. Também nos relatos verídicos de pessoas que realmente foram arrebatadas ao inferno e que lá viram outras almas pedindo socorro e ajuda para sair de lá, nada puderam fazer para as salvar. 24. Kenzo era auxiliado por anjos por causa da sua velhice. No dia seguinte, uma pessoa bateu em minha porta e eu abri. O homem que se apresentou como o anjo de Deus, eu vi como aquele homem virou em anjo de asas enormes e a sua cor branca brilhava, e ele disse: eu vou fazer uma próxima missão com você. Nona experiência de Kenzo Atsushi, parte 3. O meu pai, quando ficou idoso, chegou a ter ajuda dos anjos por causa da sua idade, o que não acontecia no seu ministério quando ainda era jovem. Primeiro arrebatamento de Robert Atsushi. Refutação. Os anjos sempre estão ao nosso redor e trabalham a nosso favor, ainda que nós não os vejamos com os nossos olhos físicos e carnais. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Hebreus 1:14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Porém, Deus não vai enviar anjos materializados em corpo humano para pregar o Evangelho junto conosco e fazer missão, pregar e ganhar as almas para Cristo, como supostamente aconteceu na missão do pastor Kenzo na Síria, pois para isso ele deixou os seus discípulos, que são homens de carne e osso, conforme Marcos capítulo 16, do 15 ao 18, e Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. E em Marcos capítulo 16, do 15 ao 18 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Além disso, a Bíblia diz que Deus renova as forças do cansado, e nós, depois de velhos, ainda daremos frutos. Isaías capítulo 40, do 28 ao 31 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Salmo 92, versículo 13.
ao 15. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Por isso dizer que no início do ministério de alguém os anjos não vinham auxiliar em forma de homens aqui na terra, porque a pessoa ainda era jovem, mas na velhice passou a ser necessário, isso é uma mentira de Satanás. 25. Demónios materializam e vão pregar nas igrejas. À noite, Henry foi comigo visitar uma igreja. O pastor convidou um pregador que trouxe a palavra naquela noite. Esse homem fez o fogo cair do céu, impactando os obreiros. Eu não senti nada e nem o Henry, somente a igreja que foi incendiada. Quando o culto acabou, os membros ficaram assustados com nós. Um rapaz disse: "Vocês são frios e carnais." Henry não estava se sentindo bem. Eu olhava para o pregador e tentava ver se eu tinha algum demónio influenciando. Não enxergava nada. Quando o pregador terminou a pregação, ele foi embora. Eu fui atrás dele, seguindo-o na estrada. Até que ele percebeu que eu estava seguindo e parou diante de mim. Ele olhou para mim e deu uma risada. As suas unhas das mãos começaram a crescer e os dentes também. Ele desapareceu e uma fumaça negra inundou o ar. Fiquei espantado. Um demónio se materializou e pregou na igreja, enganando o povo. Terceira experiência de Robert Atsushi. Refutação. Nem Jesus nem os apóstolos advertiram a igreja acerca dos demónios que iriam se materializar e pregar nas igrejas, mas nos advertiram acerca dos falsos mestres e dos falsos profetas e lobos cruéis que entrariam no meio de nós para devorar o rebanho. Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus capítulo 24, versículo 4, 5, 11 e 24. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina perdição. Atos dos Apóstolos capítulo 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. O diabo já tem aqui na terra os seus falsos profetas, para enviar para dentro das igrejas e enganar o povo. E isso daí não tem a ver com o demónio literalmente pregando materializado sem estar incorporado num corpo humano. 26. A única unção que é do Espírito Santo é somente quando a pessoa recebe um choque elétrico? Tive outra visão com outro crente que também orava. Uma luz desceu do céu e encheu aquele homem de capacidade e autoridade espiritual. O corpo dele ficou eletrizado. Saía pequenos raios e uma botija de óleo descia do céu e entrava dentro dele. Do seu interior foi armazenado grande quantidade de unção. Essa unção é a única que vem de Deus. Outra unção fora dessa não é do Espírito Santo. Refutação. A unção do Espírito Santo não é energia elétrica dentro de um corpo físico humano, emanando raios como se ele fosse um cabo de alta tensão estourado, que ficasse mandando raios em todas as direções. Mas isso daí é
uma fantasia da cabeça de quem assiste. Ou já assistiu filmes e séries de super-heróis, tais como o He-Man, ou o Dragon Ball Z, ou outros animes japoneses que representam demónios de alta patente. A verdadeira unção de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, do 8 ao 10, e conduz o servo de Deus em toda a verdade. João 16, do 8 ao 10. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16, 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. 27. Blasfémia contra o Espírito Santo é atribuir as curas e libertações demoníacas ao Espírito Santo? Igreja, o Espírito Santo não é uma pomba. Ele é uma pessoa educada e tem a mesma essência de Jesus. Ele é divino, é santo. Muitos têm blasfemado contra ele, quando atribuem milagres e curas que os demónios fizeram à pessoa do Espírito Santo. Quarta experiência de Robert Atsushi. Refutação. Primeiro, sabemos que a blasfémia contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável e quem o cometeu já está condenado ao lago de fogo. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Segundo, a blasfémia contra o Espírito Santo não é atribuir as falsas curas e milagres e libertações operadas pelos demónios ao Espírito Santo, embora isso seja uma ação errada, mas sim o atribuir o poder do Espírito Santo de Deus manifestado aqui na terra à operação dos demónios. Mateus capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demónios senão por Belzebu, príncipe dos demónios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pôde alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Terceiro, se atribuir sinais, milagres, curas e libertações e maravilhas operadas por demónios ao Espírito Santo fosse mesmo o pecado de blasfémia contra o Espírito Santo, então, na cidade de Samaria, toda a gente nos dias de Filipe teria sido condenado ao inferno e ninguém teria querido em Filipe, pois anteriormente diziam que o mago Simão era usado por um grande poder de Deus, mas não é isso o que a Bíblia nos diz. Atos capítulo 8, do 5 ao 13. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade.
E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam desde o menor até ao maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. 28. Robert deu ordem ao demónio para sair do corpo de uma pessoa e entrar no corpo da outra. Já que disse que é coberta pelo sangue de Jesus, vou mandar o demónio que está no corpo dessa mulher que está no chão entrar no seu. Se estiver andando na santidade, esse demónio não encontrará espaço dentro do seu corpo por causa da habitação do Espírito Santo. Eu dei ordem para o demónio sair do corpo da mulher e mandei-o entrar no corpo da evangelista. A evangelista foi possuída pelo demónio e caiu no chão. Quarta experiência de Robert Atsushi. Refutação. É bíblico qualquer um de nós mandar sair o demónio de uma pessoa que está possuída ou possessa no nome de Jesus. Mas é antibíblico mandar o demónio que saiu entrar no corpo de outra pessoa que não tinha esse demónio. Pois quem lida assim com os demónios são os bruxos, feiticeiros, mágicos, ocultistas, macumbeiros e satanistas. Mas isso não é o comportamento dos servos de Deus. Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O texto não diz: em meu nome mandareis os demónios sair do corpo de uma pessoa e os mandareis possuir o corpo de outra pessoa. Hoje em dia, em muitas igrejas, assistimos infelizmente a este bizarro espetáculo em que o pastor ou o pregador manda os demónios sair do corpo de uma pessoa e depois manda-os entrar no outro corpo, para em seguida os expulsar e todo o mundo aplaudir como se isso daí fosse mesmo o poder de Deus. Mas isso é vanglória e um espetáculo fora do comum e do padrão bíblico e um mero exibicionismo. Robert Atsushi também diz que tem fugido das mídias. Tenho fugido das mídias de televisão por causa das revelações. Não quero fama nem sucesso e o reconhecimento somente de Deus. Eu não divulgo o meu testemunho, apenas autorizei as igrejas a escrever os relatos da minha experiência. Quinta experiência de Robert Atsushi. Refutação. Isso daí, como já vimos anteriormente, é uma falácia e mentira, pois as publicações na internet são também tidas como mídia. Ele diz que não divulga o seu testemunho, mas isso daí é antibíblico, pois Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Se ele apenas autorizou as igrejas a escrever os relatos da sua experiência, isso significa que nem ele mesmo escreveu a sua própria experiência, mas outra pessoa fê-lo, fazendo-se passar por ele. E se ele diz às igrejas, quais foram as igrejas? Pois, tanto quanto sabemos, nenhuma igreja escreveu ou sequer traduziu nenhum testemunho do Robert Atsushi. Mas sim, esses testemunhos surgiram primeiramente em vídeos do YouTube, de canais brasileiros, e só depois em blog também brasileiro, mas nada oficial foi colocado ao início por nenhuma igreja. Isto que ele afirma é uma mentira. O pai da mentira é Satanás e quem crê na mentira ficará de fora do reino de Deus, conforme João 8,44 e Apocalipse 22,15. 30. Robert Atsushi ameaça as pessoas que duvidarem das suas experiências e chamarem de mentiroso com a punição do fogo do inferno. Já para aqueles que têm intimidade com Deus, o Espírito Santo revela coisas espirituais. Para quem tem intimidade e a mais ninguém. Quem teve a experiência com Deus foi quem teve intimidade. E somente a pessoa que teve a experiência com o sobrenatural de Deus sabe. Por mais que duvidem dessa pessoa, ninguém experimentou o sobrenatural que ela teve. E se eles difamarem a imagem da pessoa que teve a experiência, um dia irão morrer e acertarão os seus pecados. Ninguém pode chamar de mentiroso algo que não viu nem experimentou. Robert Atsushi, Mistérios Celestiais, parte 1. Refutação. Continuam aqui as mesmas ameaças intimidatórias
para que todo aquele que ouça os seus testemunhos creia cegamente, tal como um burro que tem 2 talas nos seus olhos e que por isso não pode enxergar para os lados, mas só pode ver para a frente, que eles vieram mesmo de Deus, sem fazer nenhuma análise, pesquisa, estudo ou comparação com a palavra de Deus. Põem medo nas pessoas, pois para eles é um pecado muito grave e imperdoável alguém duvidar destes testemunhos e chegar à conclusão que eles são antibíblicos e mentirosos. Quem o fizer, para o autor desta fábula, já está condenado. Dizem que ninguém pode chamar de mentiroso algo que não viu nem experimentou. Mas isso daí é uma falácia, pois ninguém precisa de experimentar droga para saber o quanto ela é nociva e má. E da mesma forma, ainda que nenhum de nós tenha tido alguma das supostas experiências sobrenaturais de Kenzo e Robert Atsushi, temos 3 maneiras de discernir se elas vieram ou não da parte de Deus. Primeiro, pela palavra de Deus. Mateus capítulo 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Isaías capítulo 8, no versículo 20 e ao versículo 22. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Segundo, pelo Espírito Santo de Deus. João capítulo 15, versículo 26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que têm levantado no mundo. Terceiro, pelas obras, ou frutos daqueles que testemunharam. Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demónios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E os testemunhos destes 2 heróis do Japão e da América não passam pelo crivo da palavra de Deus, nem pelo crivo do Espírito Santo, nem pelo crivo das boas obras, e nem pelo crivo dos frutos de justiça. E por isso devem ser rejeitados por todo o cristão que ama a verdade, que o pode salvar, e odeia a mentira que o faz condenar. 31. Robert Atsushi não gosta de internet, mas a divulgação dos seus testemunhos foi toda feita na internet. Um obreiro que congrega comigo disse: porque não gosto de internet e aparecer nas mídias ou em canais. Eu disse para ele que tenho ordens divinas para não fazer gravações e tenho que obedecer à voz de Deus. Não que seja pecado eu gravar vídeos, mas eu tenho que obedecer à voz de Deus e apenas relatar as minhas visões por escrito. Robert Atsushi, Mistérios Celestiais, parte 2. Refutação. Uma contradição. Não gosta de internet e nem de aparecer nas mídias,
ou em canais, mas enviou o seu testemunho para o Brasil para que o traduzissem para o português e postassem vídeos editados com voz robótica em canais brasileiros do YouTube na internet, sendo que toda a postagem na internet faz também parte da mídia. Outra contradição: Deus manda escrever, mas não gravar? E por que ao invés de mandar editar e postar o testemunho com uma voz falsa e que não é a sua, não testemunhou ele mesmo gravando com a sua própria voz? Pois a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos 10:17. 32. Quem não crer no testemunho do pastor Robert Atsushi irá para o inferno. Muitas pessoas não vão deixar vocês crerem em meu testemunho. Essas pessoas vão colocar dúvidas e incertezas. Essas pessoas são os próprios cristãos e pastores. Muitos deles irão ouvir este testemunho e não irão acreditar, mas se lembrarão de cada palavra desse testemunho quando estiver no inferno. Robert Atsushi, Julgamentos de Deus, parte 3. Refutação. Eu pensava que quem não cresce no Evangelho de Jesus Cristo iria para o inferno, conforme Marcos 16, 15 e 16. Mas não crer neste testemunho falso, forjado e inventado pela mente humana, certamente não levará ninguém para o inferno. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora vamos falar acerca dos erros, contradições e heresias encontradas nas supostas testemunhas do pastor Kenzo. Primeiro, testemunho de Kimberly Watson. Conheci um casal que fazia missões juntos. Eles tiveram um bebê e desistiram de fazer a missão. As almas estavam morrendo sem a salvação. O missionário conseguiu um trabalho para sustentar a criança e a mulher. A missionária largou a missão para cuidar da criança. A criança faleceu. Deus tirou o menino que era o impedimento da missão. A barreira foi removida e eles retornaram para a obra da missão. Primeiro, ter filhos é impedimento para fazer missão? Ter filhos não é impedimento para que alguém possa fazer missão. Salmo 127, do 3 ao 5. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É mandamento de Deus que um casal devidamente casado tenha filhos. Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. A mulher de Deus salvar-se-á dando à luz filhos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. 2. O homem de Deus deve ou não trabalhar para sustentar a sua casa? O homem arranjar trabalho para sustentar a sua esposa e filhos e a mulher ficar em casa para cuidar da criança recém-nascida não é mais do que fazer a sua obrigação, conforme Efésios capítulo 5, do 28 ao 30, 1 Timóteo 5, 8 e Tito capítulo 2, do 3 ao 5. E isso não impede ninguém de fazer a missão, a obra de Deus, pois Paulo também fazia tendas, trabalhava e fazia missões. Atos capítulo 18, versículo 3 e capítulo 20, versículo 34. Em terceiro, crianças recém-nascidas são barreiras que devem ser removidas? O testemunho diz que Deus matou a criança e friamente tratou a criança apenas como barreira que foi removida. E o casal voltou a fazer missão. Porém, Deus não age assim, pois é Ele quem abre e fecha a madre de alguém, conforme Isaías 66, 9. E se Ele quisesse, mesmo que alguém não tivesse filhos, por saber que desta forma não teriam tempo para desempenhar bem a sua missão, Ele mesmo fecharia a madre dessa suposta missionária durante o tempo dessa missão e não iria abrir a madre de uma mãe para depois matar a sua criança. Não tem lógica tal situação. Conclui-se, pois, que quem lê essa história fica com a infeliz ideia que
ter filhos impede-nos de fazer a missão cristã ou a obra de Deus, o que não é verdade. Testemunho de Michael Watson. 1. Quem se levantar contra o ministério do pastor Kenzo morre e vai para o inferno. O anjo me mostrou 3 jovens no inferno que também congregou comigo. Esses 3 jovens se levantaram contra o ministério do pastor Kenzo depois que ele teve a sua primeira experiência. Eles chamavam de velho louco, radical e cheio de alucinações e ainda diziam que isso era o efeito das drogas que consumia. Eles se rebelaram contra o seu próprio pastor e não demorou um ano para encontrarem a morte os demónios que usaram esses jovens para perseguir o pastor. Eles estavam zombando deles e diziam assim: fomos nós que usámos vocês. Os jovens eram atormentados de forma cruel. Refutação. Essa história aqui fabricada traz consigo a mensagem implícita de que todo aquele que se levantar contra o suposto pastor Kenzo é rebelde e irá para o inferno sofrer torturas cruéis, como se isso fosse um pecado gravíssimo e imperdoável. Para nós não crer numa história fictícia inventada pela mente humana e que é claramente antibíblica. Todas estas histórias de gente que supostamente se levantou contra o pastor Kenzo e que agora está sofrendo agonias no inferno só têm um objetivo: colocar medo nas pessoas de questionar sobre a origem e a veracidade ou a base bíblica desta história e aceitar qual robô programado tudo o que for falado nela, e assim não investigando nem pesquisando. O autor desta narrativa fabulosa continuará sempre impune, semeando o medo, o terror e enganando as multidões rumo à sua perdição. 2. Os testemunhos de arrebatamentos de espírito deveriam ser suficientes para salvar as almas? Eu vi uma multidão de pessoas no inferno e uma grande placa escrita: não são tomados por inocentes por conhecerem a realidade espiritual. Perguntei ao anjo o que aquilo significa. O anjo disse: todos esses que estão apenas nessa parte do inferno já ouviram testemunhos de arrebatamento de espírito. Uma parte creu, mas não se procurou aproximar de Deus, e a morte o tragou. Já a maioria é incrédula e duvidaram das experiências. O anjo me mostrou outra multidão de pessoas que tinham ouvido o testemunho de arrebatamento do pastor Kenzo e mesmo assim não se converteram. Eu vi pessoas no inferno por blasfemar do espírito que usava o pastor Kenzo. Elas diziam que ele estava operando milagres através dos demónios, portanto, ofenderam o Espírito de Deus que atuava sobre ele. O anjo disse: os testemunhos não estão sendo suficiente para salvar as almas. Os demónios estão colocando sementes de incredulidade para que não creiam, e assim a semente semeada é tirada das suas vidas. Refutação. O relato do suposto Michael Watson diz que ele viu uma multidão de pessoas no inferno que não creram nos testemunhos de arrebatamentos de espírito. E aqui querem nos dar a ideia que não crer num testemunho de arrebatamento de espírito nos levará à condenação eterna. Isso daí é uma mentira, pois, embora os arrebatamentos de espírito com revelação da parte de Deus sejam bíblicos, todavia muitos testemunhos de arrebatamento de espírito atuais são mentiras inventadas pelos homens. E outros são arrebatamentos sim, mas dados pelos demónios com visão do engano para iludir as massas de cristãos e os levar a crer em mentiras e fazê-los perder a sua salvação. E por isso temos sim que comparar todo o testemunho com a palavra de Deus e provar se os espíritos vêm de Deus. E obviamente, como já vem sendo regra, mais uma vez nos apresenta todo aquele que não crê no testemunho do suposto pastor Kenzo Atsushi agonizando no inferno, e isso para lavar o cérebro àqueles que estão sendo enganados e para que eles nunca ousem questionar e provar se as coisas que estão sendo testemunhadas estão ou não de acordo com a palavra de Deus. O anjo disse: os testemunhos não estão sendo o suficiente para salvar as almas. Será mesmo que os testemunhos de arrebatamentos de espírito deveriam ser suficientes para salvar as almas? Será mesmo que a palavra de Deus ungida pelo Espírito Santo não é mais suficiente para poder salvar as almas? Existe aqui uma heresia grave que é afirmar-se que os testemunhos de arrebatamento de espírito devessem ser necessários e suficientes para que se pudesse salvar as almas, o que não procede de Deus, pois Jesus mandou pregar o Evangelho, que é a palavra de Deus, e os arrebatamentos de espírito verdadeiros são coisa rara, tanto na Bíblia quanto na vida real,
E a maioria dos cristãos nunca sequer ouviu um arrebatamento de espírito. E, no entanto, foi salvo. Marcos, capítulo 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Reparem que Jesus não disse: quem não crer nos testemunhos de arrebatamento de espírito será condenado. Mas disse que será condenado é quem não crer na palavra de Deus, que é o evangelho pregado. É certo que existem também alguns testemunhos de arrebatamento de espírito que são reais e vieram da parte de Deus, e esses devemos aceitar, pois estão de acordo com a palavra de Deus. Porém, estes dos Atsushis são contrários à palavra de Deus e, por isso, falsos e também inventados, pois nunca aconteceram de verdade. 3. Quando um cristão é mártir por sua fé, num país muçulmano, no lugar onde ele morre, nasce uma árvore. O Senhor me mostrou os mártires que estão sendo mortos em países muçulmanos. Jesus me disse: os demónios estão querendo paralisar a obra, usando esses homens que odeiam a minha palavra. Mas os sangues desses irmãos não foram derramados em vão. As suas mortes não foram as suas derrotas. Eles estão no céu. Os lugares onde os seus sangues foram derramados fez a terra brotar uma árvore que cresceu ali e frutificou. As sementes que esses homens depositaram foram regadas pelos seus sangues. Refutação. Será mesmo verdade que quando morre um cristão, no lugar onde o seu sangue foi derramado, vai nascer uma árvore? Bem, se vocês creem nisto, então é melhor crer também que o tio Patinhas, o rato Mickey e o pato Donald existem e são personagens reais. Ou então crer que o elefante voa, como as aves, o sapo se transforma em príncipe e o cão fala. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. 2 Timóteo capítulo 4, 3 e 4. Só por aí já podemos ver que estes testemunhos são uma clara invenção, não somente os dos Atsushis, mas também estes das suas falsas testemunhas e de dezenas de outros mais que se encontram em blogs e canais do YouTube, com o mesmo género de narrativa cujos nomes não irei aqui mencionar pelo tempo que não o permite. 4. Erros de cristão iniciante. Mateus viu 3 pessoas no momento de transfiguração que eram Jesus, Moisés e Elias. Será que foi mesmo Mateus quem viu Jesus, Moisés e Elias no monte da transfiguração? Ou será que foram Pedro, Tiago e João que viram esse facto? Mateus viu alguma coisa ou foi ele apenas o escritor desses factos? Olha o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 17, do 1 ao 3. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. 5. Foram 3 os reis magos que trouxeram presentes a Jesus quando ele nasceu? Refutação. Talvez o autor desta novela fabulosa seja um católico apostólico romano, pois é no catolicismo romano que nos é contada esta fábula, que quando Jesus nasceu, foram 3 os reis magos que trouxeram presentes a Jesus, e ainda cita os nomes de cada um deles. Porém, na Bíblia, que é a santa e infalível palavra de Deus, fala apenas em magos, plural, e não diz que eles eram 3, e por isso só tinham que ser pelo menos 2 ou mais. A Bíblia também não diz que eles eram reis, mas diz somente que eles eram magos, ou seja, astrónomos e estudiosos das estrelas, e também das Sagradas Escrituras. A Bíblia também não diz que eles trouxeram presentes ao bebé recém-nascido, Jesus, logo imediatamente após o seu nascimento, mas diz que eles só conseguiram ir até Jesus 2 anos após o seu nascimento. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E os congregados, todos os príncipes dos sacerdotes
E os escribas do povo perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: e em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada porque já não existem. Fica a advertência de Deus para estes inventores de testemunhos. Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às tuas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Por último, em terceiro lugar, vamos ver aqui a terceira testemunha, que é o testemunho do Ronald McDonald. Primeiro, Ronald é arrebatado corporalmente ao inferno pelos demónios, e lá em corpo ele tortura uma alma com ferro em brasa. Eu disse: pai, me deixa reinar com você no inferno, depois eu faço a sua missão. Ele respondeu: você não pode reinar nesse estado, a sua carne não iria aguentar ficar a eternidade no inferno para suportar a pressão atmosférica desse lugar. Não é um espírito, a sua carne apodrecerá se ficar mais de um dia aqui. O seu corpo não é eterno e o seu reino também não será. Quando morrer, reinará comigo e se sentará ao meu lado. Satanás me deu um ferro em brasa e mandou-me torturar uma alma. Comecei a afligir aquela alma que gritava em desespero. A maldade toda do inferno invadiu o meu coração. O prazer que eu sentia quando torturava aquela alma inundou o meu ser. Refutação. Como pode uma pessoa em corpo torturar uma alma que é espírito? A Bíblia fala que o inferno, abismo, é a habitação de Satanás. Isaías 14, 12 ao 15. Como caíste do céu, ó Lucifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Satanás é visto na Bíblia como o rei do abismo. Apocalipse capítulo 9, versículo 11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, e em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. A Bíblia nos diz que os demónios estão ao serviço de Satanás, o príncipe dos demónios. Mateus capítulo 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demónios senão por Belzebu, príncipe dos demónios. A Bíblia fala que os demónios, quando falham a sua missão diabólica, não gostam de ser enviados de volta para o abismo ou inferno. Lucas capítulo 8, versículo 30. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demónios. Lucas capítulo 8, versículo 31. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. A Bíblia fala acerca dos atormentadores ou torturadores daqueles que morrem sem a salvação, que certamente são os demónios. Mateus capítulo 18, 34.
E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. E por isso, quem tortura as almas no inferno não são as pessoas de carne e osso, mas sim os demónios. 2. Ronald McDonald, sendo um bruxo, via os pecados ocultos das pessoas e o coração delas. A minha visão foi aberta, eu podia enxergar manchas escuras em muitas pessoas. Os corações e as mentes eram negros de muitas pessoas ali. Deus, que conhece o íntimo de cada pessoa, permitiu que enxergasse o interior de cada pessoa. Perguntei ao demónio que estava comigo se ele enxergava o que eu via. Ele disse que não, mas falou que podia tocar nas pessoas fracas espiritualmente. Eu perguntei se não consegue ver o interior, como sabe se a pessoa não tem Deus. Ele me respondeu: através da sensibilidade espiritual eu sinto o pecado neles. O pecado fede. Eu sinto cheiro e me aproximo da pessoa que está em pecado. E se eu não sinto o cheiro do mal, não me aproximo, porque eu sei que essa pessoa está limpa e foi purificada pelo sangue do seu Deus. O demónio começou a apontar pessoas na igreja que exalavam o fedor do pecado, segundo ele, e todos que ele apontava eu via uma mancha escura no seu interior. Essa mancha ele não conseguia ver, somente eu. O anjo disse: o Senhor tem permitido que o seu espírito saísse do corpo e andasse com os demónios, entrando nas igrejas para enxergar o pecado oculto em cada vida. A sua visão foi aberta para ver o que ninguém pôde ver. Tudo isso foi à permissão de Deus. Ele escolheu você das trevas para revelar o segredo oculto dos demónios. Refutação. Não tem como alguém conhecer o coração de outra pessoa, pois só Deus conhece o interior de cada indivíduo. Jeremias capítulo 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus não vai dar pelo seu Espírito Santo nenhum dom de visão nem de revelação a um bruxo, macumbeiro, feiticeiro e satanista possuído pelos demónios, pois a luz não combina com as trevas e Deus não habita em templo imundo. 2 de Coríntios capítulo 6, do 14 ao 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e comunhão tem a luz com as trevas, e concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Terceiro e último. Havia morte antes do pecado de Adão? Ou houve morte antes do pecado de Adão? Jesus me mostrou a vida de Satanás antes de sua queda. Na visão vi como ele brilhava como uma estrela. O seu corpo era cheio de pedras preciosas. Ele era como o príncipe de uma grande formosura e governava a terra, que era cheia de pedras preciosas. Uma parte dos anjos na terra era regida por ele. Da terra até ao céu tinha muitas estradas que davam acesso às regiões celestiais. Lúcifer era como um príncipe da terra. Ele tinha acesso ao céu e um governador dos tesouros da terra. Vários anjos seguiam por ele ser autoridade, um querubim, chefe inteligente na administração do reino de Deus na terra. Deus confiava muito nesse querubim. Na visão, eu não via seres humanos, apenas anjos, animais e outros seres celestiais. O trono de Lucifer estava na terra e o de Deus no céu. Ele queria que o seu trono ficasse nas alturas do céu, igual ao de Deus. O seu orgulho, a sua soberba inflamou o coração. Lucifer queria ser Deus e estar com o seu trono nas regiões celestiais. Ele foi lançado com a terça parte dos anjos que o seguiram. Ele conseguiu enganar os anjos com as suas astúcias e juntos foram lançados para baixo. Onde a terça parte dos anjos caíram, virou caos e destruição. Esses anjos estavam em uma esfera espiritual simples que não é o Jardim do Éden. Ainda Deus não havia criado o homem e o Jardim do Éden. Eu só posso relatar que a terra era adornada de pedras preciosas. Quando os anjos caíram na terra, tudo foi destruído. Pareciam meteoritos caindo na terra. Irmãos, não estou dizendo que depois dessa visão vocês têm que pregar isso na igreja. Preguem somente até onde a Bíblia manda. Eu falo sobre essas visões quando relato o meu testemunho. Nas pregações eu só falo onde a Bíblia manda para não causar debate. Na outra visão, Deus havia recriado o mundo que estava coberto de água e sem forma. E isso se deu pela queda dos anjos.
Os anjos não estavam dentro do globo terrestre, eles estavam em outra esfera espiritual, na parte do universo. Não podiam entrar no globo terrestre por serem malignos, somente os puros que entravam no jardim do Éden. Os anjos guardavam o jardim, assim como Lúcifer guardou o monte de Deus. A origem desta teoria extra-bíblica. Tudo o que foi descrito aqui não é originário do autor do testemunho e nem sequer é uma revelação de Deus, pois tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, conforme Romanos 15:4. E esta revelação contraria a palavra de Deus e vai além daquilo que foi escrito. Mas a origem histórica desta teoria se encontra na Escócia e se chama Teoria do Intervalo da Terra, que foi uma doutrina nova inventada por Thomas Chalmers, um teólogo e filósofo, fundador da Igreja Livre na Escócia, que no ano de 1800 entrou para a loja maçónica de St. Vigian, Ardbrough, Escócia. E 14 anos mais tarde inventou esta teoria chamada de Teoria do Intervalo da Terra, ou Teoria da Brecha, ou da Lacuna, em que supostamente haveria um intervalo de tempo entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2, onde caberiam todas as eras de tempo geológicas, os tais milhões de anos defendidos pela ciência da época para a idade da Terra, negando assim dessa forma uma Terra jovem com milhares de anos, que é a idade bíblica da Terra, e também o dilúvio universal de Noé, fazendo desse dilúvio apenas um mero dilúvio local que afetou unicamente a região da Mesopotâmia. As diferentes camadas de rochas sedimentares contendo os fósseis seriam o resultado não de uma mega catástrofe bíblica, que é o dilúvio de Noé, que matou e sepultou com sedimentos milhões de animais e plantas que viraram rocha, mas sim de longas eras de lenta erosão, deposição, transporte, petrificação e fossilização. E ele aqui procurou casar a suposta ciência uniformitarista com a Bíblia, enfraquecendo ou diminuindo, obviamente, a palavra de Deus. Mais tarde, homens como G.H. Pember embelezaram um pouco esta teoria, dando-lhe novos detalhes. Deus, supostamente, e segundo a nova teoria, havia criado tudo perfeito em Gênesis 1.1 e que após isso Satanás se havia rebelado contra Deus e Deus julgou a Satanás e o expulsou do céu, e a sua queda causou uma grande destruição ou caos, destruindo a primeira criação com a morte e extinção de espécies no dilúvio universal de Lucifer. E depois, a partir de Gênesis 1.2, Deus criou tudo de novo numa segunda criação. Refutação desta teoria e desta heresia. O problema para esta teoria é que nunca os judeus do Antigo Testamento, nem os cristãos do Novo Testamento, creram que haveria algum intervalo de tempo entre Gênesis 1 e Gênesis 1.2. Mas criam isso sim, que os 6 dias da criação foram literais, consecutivos e ininterruptos e sem brechas ou lacunas. Também as regras gramaticais do hebraico bíblico não admitem sequer que haja brecha ou intervalo algum na semana dos dias da criação. Por último, se crermos nesta fantasia, colocaríamos a morte de animais e a extinção de espécies e a maldição na terra antes da criação e queda de Adão, o que seria claramente antibíblico e contrário às verdades da Escritura, pois assim diz a palavra de Deus. Deus fez Adão e Eva no 6º dia da criação, após ter criado todos os demais animais, os aquáticos e aéreos no 5º dia e os terrestres também no 6º dia. E viu que tudo isso era muito bom. Gênesis 1.31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia 6º. Adão pecou e o pecado trouxe a maldição à terra. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Romanos 8.20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O pecado de Adão também trouxe a morte à terra. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porquanto como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E isso significa que antes do pecado de Adão não havia morte no mundo físico criado, e logo esta teoria exposta neste testemunho é totalmente herética. 1 Coríntios capítulo 15,
Versículo 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão ressuscitados em Cristo. Também não existiu nunca um dilúvio universal de Lucifer, mas sim o dilúvio universal dos dias de Noé, registado entre Gênesis capítulo 6 e o capítulo 8. Por último, não estamos numa segunda terra reconstruída, mas na primeira. E depois do juízo final é que haverá novos céus e nova terra, conforme o livro de Apocalipse. Apocalipse 21:1. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. O suposto Ronald McDonald diz que não prega isso na igreja, mas que só prega o que a Bíblia manda. E diz isso porquê? Porque o inventor deste testemunho sabe muito bem que essa história não está relatada na Bíblia e nada podemos acrescentar nem diminuir da sua palavra. Porque ele testifica todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Cânon da Bíblia verso testemunhos não canónicos de Kenzo e Robert Atsushi. Sabemos que, quando os cristãos da igreja primitiva se reuniram em concílios para debater e decidir aquilo que era ou não a palavra inspirada de Deus, muitos livros ficaram de fora do cânon bíblico, como por exemplo livros contendo heresias e contradições contra a doutrina da palavra de Deus, como é o caso de 2 de Macabeus, que ensina a oração e o culto aos mortos, e livros cujos autores fossem desconhecidos ou usassem nome falso, como é o caso de Apocalipse de Abraão. E da mesma forma, os testemunhos de Kenzo e Robert Atsushi e das suas supostas 3 testemunhas, para além do nome do seu escritor ser um nome falso, esses testemunhos também estão cheios de erros, contradições e heresias contra a palavra de Deus e por isso devem ser claramente rejeitados por todos os cristãos. Vou deixar agora as fontes dos testemunhos e mais abaixo estará também o meu e-mail e os irmãos podem pedir gratuitamente este estudo, esta apostila, este livro que contém mais de 40 páginas. Portanto, será um estudo muito rico para os irmãos adquirirem gratuitamente. Escrevam para o e-mail lftgmontesinai@gmail.com. Escrevam para o e-mail, estarei enviando gratuitamente para o vosso e-mail, disponibilizando gratuitamente este estudo para vocês. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e concluo com uma pequena oração para que Deus venha a abençoar a cada um que nos ouve. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora eu te peço, Senhor, que tu venhas a impactar a todo o coração daquele que ouviu este testemunho e que vai ler a apostila. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos 10:17. E bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem e os que guardam todas as palavras que estão escritas no livro desta profecia, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Meu Deus, tu venhas a quebrar todas as correntes malignas e algemas do pecado, tu venhas a destruir todo o poder das trevas, tu venhas a iluminar os corações, venhas, Senhor, a tirar toda a venda espiritual e a fazer discernir o certo e o errado, para que não venham a cair nos laços do astuto usurpador. Meu Deus, tu venhas a libertar todos aqueles que caíram no engano destes falsos testemunhos e que estão sendo iludidos por Satanás. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.